Olá, sou Juliana de Souza dos Santos, quarto período da noite, Direito Civil 3, contratos. Vamos falar do contrato de empreitada. Segundo Carlos Roberto Gonçalves, o contrato de empreitada é um acordo entre as partes, entre o empreiteiro e o dono da obra, mediante pagamentos oneroso. O contrato de empreitada, ele é um contrato típico, bilateral, oneroso, onde as partes se comprometem a realizar uma determinada obra mediante pagamento por aquela obra, por aquele serviço. Pois é, a ausência de subordinação é uma marca importante no contrato por empreitada. O empreiteiro é livre nos seus horários, livre para se direcionar, para dirigir o seu trabalho. O que importa é o resultado final, a obra, dentro do prazo acordado pelas partes. Além da construção civil, pode ser utilizado em execução de outros serviços, tais como pinturas ou outras obras de artes, reformas, ampliações, restauração de prédios e obras históricas. Esse tipo de contrato de empreitada decorre da escolha do profissional com as habilidades. O arquiteto, o engenheiro, o artista plástico, eles têm essa habilidade, normalmente tem um nome já nesse mercado para a execução desse contrato de empreitada. São duas espécies de empreitada, a empreitada lavor e a empreitada mista. Na lavor, o contrato é apenas de mão de obra, e daí toda a responsabilidade dessa obra é do dono da obra. Mas a mista é quando o empreiteiro fornece também os materiais. Essa empreitada mista, a responsabilidade dela do empreiteiro é muito maior. Então ele responde pela obra, o seu direcionamento e pelos materiais utilizados na empreitada mista. A base legal do contrato de empreitada está no Código Civil. Vai do artigo 610 até o artigo 626. Mas se esse contrato de empreitada for mista, onde tem a mão de obra e o fornecimento de materiais, ele também vai sofrer influência do Código de Defesa do Consumidor, por causa do fornecimento dos materiais. Porém, se essa natureza dele, essa espécie não for mista, ele está todo respaldado no artigo 610 ao 626 do Código Civil Brasileiro. Existe muita confusão entre o contrato de empreitada e o contrato de prestação de serviço. Então, uma diferença marcante entre eles é o objeto do contrato. Porque no contrato de prestação de serviços, o foco são as atividades que o prestador de serviço faz, as atividades que ele realiza, e não o objeto final dele. Então, no contrato por empreitada, o objeto final, a obra pronta, é o mais importante. É o que diferencia realmente o contrato de empreitada do contrato de prestação de serviços. Não dá para confundir. O preço do contrato de empreitada acordado entre as partes pode ser por parte da obra, global da obra ou ainda pela unidade de medida. Mediu, pagou. Então tem essas formas, como ele é de forma livre, as partes podem acordar a sua maneira. Atraso na obra é um dos problemas muito sérios dos contratos de empreitada. Então, dependendo do atraso que venha ocorrer na obra, se for mesmo de responsabilidade do empreiteiro, e isso tiver como ser provado, o dono da obra poderá entrar com uma ação de perdas e danos. Então, isso é bastante relativo, mas existe essa possibilidade. Garantia da obra.
A obra num contrato de empreitada mista, onde tem o fornecimento dos materiais e a mão de obra, como construções de grandes edifícios, essa garantia vai até 5 anos. Porém, já existem julgados no Superior Tribunal de que se estende até 10 anos. Mas, a priori, a previsão legal é a garantia de 5 anos para qualquer indenização, qualquer dano na obra, qualquer eventualidade. Em situações de morte do empreiteiro, por exemplo, o contrato por empreitada não é personalíssimo, ele pode também ser terceirizado, ele não requer que seja exclusivamente aquela pessoa. Então, nessa situação, o sucessor do empreiteiro assume a responsabilidade pelo contrato. Obrigada a todos pela atenção. Encerramos aqui a nossa breve exposição sobre contrato de empreitada. Obrigada.